Oi pessoal, bem-vindos ao canal, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que eu amo, sempre gostei muito de falar, de estudar, de aprender sobre os temperamentos das crianças. E hoje eu vou fazer um recorte nesse tema, falando um pouquinho sobre os temperamentos das crianças e como elas se relacionam com o seu processo artístico, principalmente com seus erros. Então fica mais fácil a partir de agora, a partir desse vídeo, depois salva ele, comenta se ele te ajudar, tá bom? Eu vou começar falando da criança colérica. Essa é uma criança intensa, uma criança desafiadora, uma criança que não passa desapercebida e é aquela criança que quando erra, muitas vezes ela quer destruir o trabalho, ela quer imediatamente começar a refazer e às vezes a gente não tem um tempo para proporcionar isso, né, quando a gente é professor dela. Mas às vezes ela é agressiva com o processo, ela destrói, ela fica revoltada, né, quando ela erra, é muito autoexigente, dependendo do colérico, perfeccionista. Então é uma criança que a gente precisa conduzir para... Sim, é impossível ela não ser intensa, tá? A gente não vai querer suavizar um colérico, mas a gente proporcionar espaço para ela viver aquilo, primeiro sem ser bélica, agressiva com os outros, né? Mas entendendo também que o processo artístico muitas vezes ele não chega num lugar onde a gente deseja e ainda assim ele foi bonito, ele foi necessário. Então a criança aceitar um pouco melhor esse processo. E isso a gente não vai fazer com essa criança enfrentando ela ou corrigindo ela, tá? É principalmente acolhendo. Então, que bom que você gostou, no caso dela ter gostado, parabéns pelo seu trabalho, vamos fazer mais esse processo, vamos viver isso de novo. Se ela não gostou, olha, hoje a gente teve uma experiência desafiadora, né? Mas vamos tentar de novo. Vamos tentar de um outro jeito. Eu vou fazer junto com você. Me conta o que foi muito difícil. Então, esse espaço para ela compartilhar o que foi difícil, para ela se abrir, para ela ter a chance de refazer, ela se sentir o tempo todo acolhida, né? Então, a última coisa que a gente deveria fazer com essa criança é reforçar uma correção ou uma autoexigência, tá? Isso sempre com o máximo de tranquilidade, porque às vezes também se a gente é muito colérico, né, ou muito perfeccionista, o embate é o caminho que não tem um caminho, um beco sem saída com essa criança, tá? Então com ela é sempre o caminho de acolhimento, tá? E de sempre tentar, enquanto adulto, manter o máximo de calma quando ela é o elemento fogo, né, gente? Então, quando o vulcãozinho entra em ebulição ali, não adianta a gente se esquentar também, tá? A gente precisa fazer o contraponto. Então, essa é a dica para o colérico e essa é um olhar, né? Para a gente reconhecer que ela é colérica, tá bom? Bom, a criança sanguínea, ela tem muita dificuldade de permanecer concentrada numa tarefa. São os borboletinhas, né? São as crianças do ar. E aí o desafio dessa criança, muitas vezes, é ela reconhecer o desafio, ela se permitir tentar novamente, errar novamente, tentar um novo resultado. Então, muitas vezes ela vai virar para você e vai falar: deu errado, mas então vamos fazer outra coisa, né? Não é que essa postura, nenhuma postura é errada, tá, gente? O que a gente tem que entender é que, enquanto educador, a gente sempre pode ter uma atitude mais coerente, que combine mais com aquela criança e que valorize uma evolução dela. Então, a criança sanguínea ela precisa de um educador que traga ela um pouquinho mais para o pezinho no chão, para seguir um pouquinho mais dentro daquela experiência, né? É claro que a gente não vai exigir que ela fique 40 minutos concentrada numa tarefa, isso não vai acontecer. Tá? Ela vai começar a pipocar, ela vai começar a voar. Mas ela também nunca se permitir aprofundar é um desafio para ela. Então a gente conseguir ir conduzindo ela para, não, mas vamos mais um pouquinho. E aí se a gente sente que ela se interessou, ela é uma criança que precisa de novidade, tá?
Então, mudam algum detalhezinho, mudam o ambiente, mudam uma coisinha no cenário, muda alguma estratégia na metodologia da aula, nos materiais que você está usando na aula para ela se vincular de novo pela curiosidade e aí ela ir aprofundando um pouquinho mais, né? Ou naquela técnica, ou naquela prática, ou naquele momentinho do dia, tá bom? Não deixar ela sempre passar batido pelas coisas, né? Ela nunca aprofundar. Esse é o desafio dela. Então, sim, é isso que a gente tem. A gente não vai forçar ela a fazer uma coisa que é contra a natureza dela, mas como a gente traz um pouco de equilíbrio para essa criança, tá bom? Bom, as crianças melancólicas são as crianças que sentem, são as crianças que não esquecem, né? São as crianças que se vinculam e às vezes até se apegam um pouco com o difícil, com o duro, né? São as crianças da terra. Então, quando elas encontram um erro, o desafio do erro para uma criança terrena, uma criança melancólica, ele pode ser perigoso. A gente precisa prestar muita atenção nas reações dessa criança, porque se ela erra e ela é autoexigente, ela se cobra muito e ela entrar num lugar desafiador de eu nunca vou acertar, eu não gosto de desenhar, eu não quero mais fazer isso. E se bloquear e se fechar para aquela por falta de confiança nela mesma ou às vezes até na condução desse professor. Gente, alerta vermelho total, tá? Então essa é uma criança que a gente precisa, através de histórias, de imagens, de uma conversa, de ombro amigo por perto, a gente precisa ir conduzindo ela para sair um pouco da autoexigência do resultado perfeito e ela começar cada vez mais a se vincular, a aproveitar, usufruir o processo criativo. Então, algumas vezes a gente vai gostar muito do resultado, outras vezes nem tanto, mas vamos se entregar para a proposta, vamos se divertir, né? Vamos aproveitar, deixar aquele ambiente o mais gostoso possível, aquela conversa leve. Se for uma pintura, se for uma atividade artística plástica, que a gente percebe que é exigente para ela, que ela está se cobrando muito, coloca uma música, chega mais perto, conversa, né? Deixa isso leve, deixar isso divertido para isso dentro da memória dela, porque são crianças que retêm, né? Elas não esquecem. Então, é importante que na memória aquela experiência fique agradável, fique gostosa, tá bom? Os fleumáticos, por último, são as crianças da água, são as crianças que, enquanto alunos, são aquelas que nunca te dão problemas, né? São os diplomáticos, são os fofinhos, são os agradáveis, são os muito sociáveis, são os que se vinculam com outras crianças. Qual é o problema quando ele erra? Muitas vezes a preguiça. Então, errei, né? É a vida, né? E aí não tem uma motivação, não tem iniciativa de refazer, de tentar de novo, isso de alguma forma né, um jeitinho muito preguiçoso de lidar com os desafios. O ponto a virada da curva do fleumático é se expor, né? Porque eles querem ficar sempre muito numa zona de conforto. Então, o nosso papel enquanto educadores não é colocá-los numa posição desconfortável, tá, gente? Mas através do incentivo, através da risada, do companheirismo, de envolver eles com outras crianças, sim, propor de novo, propor de refazer, propor de mudar alguma coisa, de dar toques autorais, de avaliar no sentido bem construtivo, nunca puxando para o lado negativo e comparativo, mas avaliar, pensar, olha, aqui nessa aguinha, vamos colocar mais... Eu bati o olho na minha lousa e me inspirei, né? Mas aqui nessa aguinha, vamos dar um toque, vamos dar um brilho. Vem cá que a prof vai te ajudar a fazer um degradezinho aqui para a aguinha ficar mais brilhante. E ali nas montanhas, vamos dar um toque, vamos dar um brilho. Ai, prof, vamos então. E vai indo junto, né, incentivando a fazer mais. Então, de novo, nenhuma dessas reações das crianças ela é ruim, tá? Cada uma simplesmente é o que é, mas a gente precisa entender que, quanto educador, a gente precisa saber observar, reconhecer os temperamentos das crianças e reagir de uma maneira construtiva para apoiá-los a se desenvolver.
Então, bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse for um tema que te interessa, me conta, porque eu amo falar sobre esse assunto. Vou adorar produzir mais conteúdos sobre temperamentos por aqui. Beijo, até a próxima!